Queridos, sem mais delongas, abra suas Bíblias, 2 Timóteo, capítulo 4, segunda carta de Paulo ao seu jovem filho na fé, Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1. Amém, misericórdia? Amém? Ih, está fraco. O pessoal está ruim de Bíblia, a escola bíblica não está funcionando, não. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Acompanhe aí a leitura, eu vou ler na nova versão internacional, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o advirto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encorajem, com toda a paciência e ensino, pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Que o Senhor nos abençoe, porque a sua palavra já é abençoada. Queridos, essa carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, ela é muito provavelmente a última carta que Paulo escreveu em vida. Também não escreveu nenhuma depois que morreu, né? Mas Paulo já está na sua última prisão. Paulo está aqui na masmorra, na prisão Marmetina, em Roma. E eu queria te explicar um pouquinho o contexto do que está acontecendo aqui para a gente conseguir extrair melhor os ensinamentos desse texto, tá? Paulo está ensinando a Timóteo porque ele percebe que o tempo da sua partida está próximo. Paulo já tinha percebido, um pouco mais à frente você vai ver, que na primeira defesa dele ninguém foi apoiá-lo. E Paulo já estava entendendo que o seu tempo, o seu ministério aqui na terra já estava se encerrando. E ele aproveita essa oportunidade para escrever então para o seu jovem discípulo, para o seu filho na fé, Timóteo, que a essa altura já pastoreava a igreja, já estava liderando igrejas, e Paulo não perde tempo em deixar alguns ensinamentos para o seu filho. Mas por que Paulo está preso? Eu queria que a gente entendesse um pouquinho qual é o contexto histórico do que está acontecendo aqui. Essa carta muito provavelmente foi escrita entre os anos de 64 e 68 depois de Cristo. No ano de 64 aconteceu um grande incêndio em Roma, você conhece a história. A história diz que o Nero, o imperador romano, colocou fogo na cidade de Roma. E alguns historiadores divergem disso, não foi necessariamente Nero quem colocou fogo, a gente não é o foco aqui da nossa mensagem, mas o fato é que Roma ardeu em fogo durante 6 dias e 7 noites. Então, 10 dos 14 bairros de Roma foram consumidos pelo fogo. Desses 10 bairros, 3 foram totalmente dizimados. E a ideia de que Nero incendiou a cidade é porque um tempo antes, Nero havia pedido para o Senado permissão para restaurar a cidade, para fazer uma grande reforma no palácio, uma grande reforma na cidade de Roma, e o Senado negou. É por isso que se atribui a Nero esse crime, né, de ter colocado fogo em Roma, porque, fato é, depois que o fogo se cessou, Nero começou uma grande reforma na capital do mundo, né, naquela época, Roma. Mas alguém precisava levar a culpa. É claro que Nero, o grande imperador do grande império, não levaria essa culpa para si mesmo. Só que dos bairros que não queimaram, dos bairros que não pegaram fogo, a grande maioria das pessoas que viviam nesses bairros, acreditem, sabe quem eram? Cristãos. Pessoas, discípulos de Jesus Cristo. Então, grande parte dessas pessoas moravam nos bairros que não pegaram fogo. A matemática fica simples. Foi muito fácil para Nero colocar a culpa do incêndio nos cristãos, o que aumentou ainda mais a perseguição que os cristãos vinham sofrendo naquela época. É nessa época que Paulo é preso, Pedro é preso.
É nessa época, mais ou menos, em que João é isolado na ilha de Patmos como uma prisão mesmo, como uma sanção ali a pregar o evangelho. E é nesse contexto que a gente se encontra. É nessa prisão que Paulo está preso. Paulo não está aqui mais naquela prisão domiciliar que ele ficou um tempo antes e tal, que ele recebia as pessoas na sua casa. Não. Paulo está preso numa masmorra. Já velho, cansado, os historiadores vão dizer que ele já está meio cego, tuberculoso. Tanto que a única pessoa que acompanha Paulo nesse momento é o médico Lucas. Você vai ver um pouquinho mais à frente aí, na continuação desse capítulo. Lucas está ali com Paulo como um companheiro de ministério, mas também como um cuidador de Paulo. Está tomando conta da saúde de Paulo o quanto era possível. E é dentro desse contexto que Paulo escreve essa carta a Timóteo. E me chama muita atenção entender o contexto, porque quando nós olhamos para a condição em que Paulo se encontra naquele momento, parece que Paulo está entregando os pontos. Parece que Paulo está assumindo uma derrota. Eu já ouvi algumas pessoas pregando e falando que quando Paulo diz que combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé, é como se Paulo estivesse dizendo, olha, perdi. Não dá mais para mim, acabou para mim, eu vou ser morto, Nero conseguiu, ele vai me levar a ser decapitado, porque essa foi a pena de morte de Paulo. Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado, né? E aí a tradição vai dizer que ele não quis ser crucificado como o Senhor e pediu que virasse a cruz de cabeça para baixo. João foi isolado na ilha de Patmos, mas Paulo foi decapitado logo depois desse texto. E algumas pessoas veem dessa forma, que Paulo foi ali vencido, que Paulo foi ali derrotado, finalmente. Eu não gosto de pensar dessa forma. Eu não gosto de entender esse texto dessa forma. Porque, ao contrário do que se pensa, a ideia desse verso não é de que Paulo está se entregando à derrota, mas, na verdade, Paulo está chegando a esse momento como um grande guerreiro, que está diante de todos os guerreiros contra os quais ele lutou, dizendo, ninguém foi capaz de me derrotar nesse tema. Ninguém foi capaz de ir contra o evangelho que eu prego. Ninguém foi capaz de me derrotar nos argumentos, nas ideias, na crença, na fé, na doutrina, a respeito do evangelho. Ninguém. A analogia aqui é como se Paulo fosse um lutador de boxe. O lutador de boxe, ele quando ganha o campeonato mundial, ele ganha um cinturão, já viram? Um cinturão de ouro. E aí a cada luta, depois da conquista, ele defende o cinturão, certo? A ideia aqui é de que ninguém conseguiu tirar o cinturão de Paulo, Juninho. É como se Paulo estivesse pegando aquele cinturão, levando para casa, emoldurando, enquadrando, guardando, dizendo, ninguém conseguiu tirar esse cinturão de mim. Porque naquilo que eu me propus a fazer, naquilo que o Senhor me propôs para a minha vida, ninguém foi capaz de me derrotar nos argumentos, nas ideias, na fé, na doutrina, seja no que for. Além disso tudo, Paulo vai dizer, e isso é bom a gente pensar dessa forma, porque no verso seguinte, do combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, Paulo vai dizer, agora está reservada para mim a coroa. Então, o cinturão já foi rebaixado para um outro nível. O prêmio maior que Paulo estava carregando naquele momento era a coroa da justiça, entregue pelo próprio Deus. Então, quem recebe a coroa não perde. Eu não sei vocês, mas só é premiado quem ganha. Só é premiado quem teve êxito naquilo que se propôs a fazer. Então, Paulo não está aqui entregando os pontos. Paulo não está aqui se dando por derrotado. Paulo não está aqui dizendo, olha, ganharam do meu Senhor. Não. Paulo está aqui dizendo, combati o bom combate, como um excelente soldado. Ninguém foi capaz de me derrotar na arena. Guardei a carreira, porque agora já é hora de realmente ser levado como expiação dos pecados. Ele fala isso no verso 6. Agora estou sendo oferecido, estou sendo derramado como oferta. Paulo entendeu que a sua última ação como um grande guerreiro do Evangelho era ser entregue como oferta pelo Evangelho.
E essa entrega de Paulo como oferta pelo Evangelho, ela garantiria a Paulo a grande coroa de justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele grande dia. Eu acho interessante quando Paulo coloca nessa frase o termo justo juiz. Ele poderia simplesmente ter falado, agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor me dará naquele dia. Mas ele ressalta isso, está entre duas vírgulas, ou seja, é um termo explicativo, que o Senhor, justo juiz. Por quê? Porque todos os juízes que já haviam condenado Paulo durante toda a sua carreira cristã, haviam condenado Paulo de forma injusta. Todas as condenações de Paulo foram de forma injusta. Ninguém tinha nada para falar a respeito de Paulo. Mas Paulo estava causando um reboliço tão grande com o Evangelho, que alguém precisava tentar calar a boca de Paulo. Então, todas as condenações dele foram injustas. Mas o justo juiz, o Senhor, naquele grande dia, recompensará a cada um de nós que foi injustamente julgado enquanto estivermos aqui na terra. Jesus vai falar sobre isso no Sermão do Monte. Bem-aventurados aqueles que sofrem injustiça em meu nome. Paulo entendeu esse negócio, colocou em prática isso na sua vida. E agora estava colhendo essa grande recompensa. Mas o que mais me intriga nesse verso, o que mais me intriga nesses últimos versículos aqui que a gente acabou de ler, o 6, o 7 e o 8, não é tanto o contexto histórico, não é tanto a injustiça, não é tanto a vitória, não é tanto a derrota. Mas a frase que Paulo coloca que mais me chama a atenção é de que está reservada para ele a coroa da justiça. E ele termina dizendo, não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. E eu fiquei pensando nesse negócio. Paulo está garantindo para mim que todos os que amam a vinda do Senhor serão agraciados por ele, o justo juiz, com a coroa da justiça. Sabe o que está acontecendo aqui, queridos? Paulo está colocando todos nós, está colocando para todos nós a possibilidade de usar a mesma coroa. É claro que eu jamais vou tentar me comparar à obra e ministério de Paulo. O cara está numa outra prateleira. Não dá para comparar. Aquilo que Paulo fez pelo Evangelho, aquilo que Paulo fez para que a palavra do Senhor chegasse até nós nos dias de hoje. Mas ele está garantindo para nós que aqueles que amam a vinda do Senhor serão agraciados por esse mesmo Deus com a coroa da justiça. Um tempo atrás eu estava num debate e um pastor falou o seguinte, o problema da igreja é que a igreja perdeu o senso de urgência da volta de Cristo. O problema da igreja é que nós perdemos o senso de urgência da volta de Cristo. Nós deixamos de amar a vinda do Senhor. E passamos a amar estar aqui. Passamos a ter como mais importante estar no culto domingo pela manhã, domingo à noite, quarta-feira. Passamos a achar mais importante as coisas dessa terra. Passamos a achar mais importante aquilo que o Senhor nos dá. Passamos a achar mais importante as benesses, né, os prazeres desse mundo. E perdemos o senso de urgência da volta de Cristo. Paulo está dando para a gente um pouquinho de senso de realidade. 2 capítulos antes, Paulo está escrevendo também a Timóteo e ele fala, olha, o bom soldado não perde tempo com as coisas desse mundo. O bom soldado não perde tempo com assuntos civis. Antes, trabalha para glorificar aquele que o comissionou. A igreja do Senhor tem perdido tempo com as coisas civis. A igreja do Senhor tem perdido tempo com as coisas desse mundo. A igreja do Senhor tem perdido tempo com os prazeres do conforto. A igreja do Senhor tem perdido tempo com os prazeres do ar-condicionado, da cadeira confortável, do som bacana, do louvor top, dos pastores que, meu Deus do céu, os caras pregam igual. A igreja do Senhor tem perdido tempo olhando para dentro de si mesma. A igreja do Senhor tem justificado as suas ações naquilo que ela faz.
e não naquilo que ela é. A igreja do Senhor foi chamada para ter um senso de urgência da volta de Jesus Cristo de Nazaré. Se Jesus Cristo te salvou, se Jesus Cristo te libertou do poder da morte, se Jesus Cristo está te libertando do poder do pecado, se Jesus Cristo te levará para a eternidade, a nossa vida, o nosso proceder, o nosso caminhar precisa ser em exaltar esse Senhor, nos fazendo lembrar o tempo todo de que Ele está voltando. Ele está voltando. Existe um hino que eu acho maravilhoso, o rei está voltando. O rei está voltando, e aí esse hino começa a pintar vários cenários. O mercado está vazio. O avião está vazio. As igrejas estão vazias, porque o rei está voltando. Queridos, a gente precisa ter isso latente na nossa mente. O rei está voltando. Se o rei está voltando, combata o bom combate. Se o rei está voltando, lute pelo aquilo que faz coerência e sentido para o rei, não para você. Se ele é rei da sua vida, ele é senhor da sua vida, se é ele quem dirige e guia os seus passos, faça aquilo que faz sentido para ele, não para você. Mas a gente quer continuar no conforto. A gente esqueceu porque assim, Jesus não voltou no tempo de Paulo, Jesus não voltou no tempo de João, Jesus não voltou no tempo de Agostinho, Jesus não voltou no tempo dos pais da igreja, Jesus não voltou no tempo de Lutero, Jesus não voltou no tempo de Wesley, Jesus não voltou no tempo do Billy Graham. Jesus vai voltar no meu tempo? Vamos curtir. E às vezes, queridos, a gente usa o culto como uma bengala, como um pretexto. A gente usa a nossa vida eclesiástica, que é maravilhosa, querido. Eu não estou dizendo aqui que você deve agora abandonar a igreja e sair por aí fazendo o que te der na cabeça, não. Isso aqui é necessário para nós, mas isso aqui é uma parte do que cabe a nós. Isso aqui não é o todo do que cabe a nós. Isso aqui é uma parte. E tem um montão de gente tomando isso aqui como o todo. Tem um montão de gente achando que está justificando as suas ações da semana inteira, vindo no culto domingo de manhã. Quem faz isso é a galera do lado ali, não é, gente? Tem um montão de gente achando que todos os pecados da semana foram justificados na hora que pisou na igreja. Se pecou demais, chega até para a escola bíblica. Porque o negócio foi feio. Eu vou lá na escola bíblica também, porque garantir um pouquinho mais do... Essa crítica não é a você, querido, pessoalmente. Essa crítica é também a mim. Essa crítica é a nós, como igreja do Senhor, não somente a Pibaçu. Mas quando você vai olhar para a realidade de outras igrejas, a mentalidade, infelizmente, também é essa, porque a igreja do Senhor perdeu o senso de urgência da volta do Senhor. Nós precisamos viver como se Cristo fosse chegar agora. Porque Ele vai falar o quê? Como é que vai ser a volta dele? Ele mesmo falando. Vai ser como um relâmpago que parte do Oriente para o Ocidente. Vai ser como um ladrão que chega, te assalta, vai embora e você nem percebe. Eu não estou dizendo com isso que você tem que viver com a faca no pescoço. Você e eu precisamos entender qual foi a obra de Cristo naquela cruz por nós. Porque a obra de Cristo na cruz por nós foi uma só. Foi uma obra de justificação. Quando nós aceitamos a Jesus, nós fomos justificados do que fizemos e somos justificados do que faremos. Se você aceitou Jesus de fato, de verdade, se você fez com que Jesus seja Senhor e Salvador da sua vida, os nossos pecados estão justificados, estão pagos diante de Deus. Porque o sacrifício de Cristo na cruz foi um só e foi suficiente para tudo isso. Mas Paulo também vai orientar a gente a operar a nossa fé, a operar a nossa salvação. Quando nós recebemos a salvação de Cristo, quando nós recebemos essa graça de Deus para as nossas vidas, nós passamos a ter a garantia dessa coroa. Quando nós lembramos constantemente, o rei está voltando. As trombetas estão soando. E a gente está aqui deitado em berço esplêndido.
Nós, a igreja do Senhor, temos perdido essa urgência. Então, o que cabe a nós? Amar a vinda do Senhor, almejar a vida do Senhor. Quando a gente ama alguém ou alguma coisa, a gente quer estar com aquele objeto de amor o tempo todo. É algo desejado, é algo que tira o nosso sono, é algo que nos incomoda, é algo que no meio do seu trabalho você para pensar um pouquinho e você fala, Jesus está voltando, gente. O rei está voltando. Quando você está aí na juventude ou casado, não sei, e você ama seu cônjuge, ama a sua esposa, ama o seu marido, aí vocês saem para trabalhar no meio do dia, você lembra, você deseja estar perto. Ai, queria ter almoçado hoje, hein, Juninho? Lá em Divino, hein, Juninho? Queria ter almoçado com a Gabi hoje. Porque é amor, é algo que você deseja estar perto o tempo todo. O que Paulo está falando para a gente é: passem a amar a volta de Jesus. Passem a amar a ideia de que Jesus está voltando. Não só a ideia, mas passem a entender isso como uma realidade que está chegando às nossas portas. Para de perder tempo com o que não tem que perder tempo. Porque quando você perde tempo com o que não tem que perder tempo, você perde certas batalhas. Você começa a ter derrotas em alguns bons combates. Você começa a se sentir derrotado em algumas áreas da sua vida. Mas aquele que ama a volta de Cristo tem o tempo todo na sua mente a ideia de que vai ser coroado pelo Senhor, vai sair vitorioso. Romanos capítulo 8, verso 1 vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas nós temos perdido essa ideia. Então, eu queria pensar algumas coisas que a gente precisa fazer para amar a vinda do Senhor. Algumas coisas que a gente precisa fazer e algumas coisas que acontecem na nossa vida quando a gente ama a vinda do Senhor. Um ponto: quem ama a vinda de Cristo tem entendimento. Quando nós amamos e almejamos buscar a vinda do Senhor, Deus nos reveste de entendimento. A proposta não é combater qualquer combate, é combater o bom combate. E a gente tem lutado aí um monte de luta desnecessária. A gente tem entrado em combates que não são para nós combatermos. Nós temos perdido muito tempo com esses combates, com coisas que não edificam a nossa fé, com coisas que não edificam a fé do outro. Nós temos perdido tempo como soldados que perdem tempo com a vida civil. O soldado que perde tempo com a vida civil não tem valor nenhum para o seu comandante. E nós temos perdido esse tempo, mas quem ama a vinda do Senhor é revestido de entendimento. Paulo, escrevendo a Romanos capítulo 12, verso 1, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, para que experimenteis qual seja a boa e vos transformais pela renovação do vosso entendimento. Não se conforme com esse mundo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Isso é o seu culto racional, entendimento. Servir ao Senhor está no campo transcendente e sobrenatural, mas também está no campo racional. As coisas começam a fazer sentido na nossa cabeça, as coisas começam a fazer sentido na nossa vida, para que depois a gente comece a experimentar o sobrenatural. Sobrenatural sem entendimento vai te levar para um lugar perigoso. Vai te levar para um lugar em que você talvez esteja cumprindo e agindo de uma forma que não é a que o Senhor quer para a sua vida. Amar a vinda do Senhor nos faz buscar tanto a presença dEle, que Ele vai começar a nos revestir de entendimento, de sabedoria. Tiago vai escrever para a gente, vai falar: aquele que almeja a sabedoria, peça a Deus, que Deus dá a sabedoria para a gente livremente. Livremente. Mas a gente tem perdido muito mais tempo pedindo o carro, a casa, o dinheiro, a fama, o status, o cargo, seja lá o que for. Segundo ponto: amar a vinda de Cristo nos faz pessoas consistentes. Consistentes. Queridos, relacionamento com Deus é muito mais uma gota por dia do que um balde por semana. Relacionamento com Deus é muito mais uma gota todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta,
do que você chegar aqui no domingo e achar que tem um balde cheio. Relacionamento com Deus é consistência. Relacionamento com o Senhor é o tempo todo se relacionando com Ele. Em oração, em leitura da palavra, em dedicação devocional ao Senhor. Mas a gente acha que vai vir aqui no domingo e está tudo certo. Porque a gente chega aqui no domingo, justifiquei a semana passada, me alimentei para a próxima. Chega no outro domingo, a gente descobre que tem que justificar a semana de novo, porque não deu certo. Porque eu desviei dos meus caminhos durante a semana. Relacionamento com o Senhor nos faz pessoas consistentes. Paulo vai dizer, deixamos para trás as coisas que ficam e prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nossos olhos são desvendados para a verdade. Cristo está voltando. Quem ele vai encontrar? Quem Jesus vai encontrar quando voltar? Um soldado preguiçoso que só limpa a botina na hora que o comandante vai visitar o quartel. Ou um soldado pronto para o bom combate, a tempo e fora de tempo. Porque essa é a exortação de Paulo para Timóteo. Paulo faz uma exortação solene a Timóteo, está aí no verso 1, a gente leu aí. Ele fala para Timóteo, Timóteo, olha, na presença de Deus e de Cristo Jesus, aquele que é capaz de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, eu advirto solenemente. É uma advertência solene. É como se Paulo estivesse escrevendo uma moção. É como se Paulo tivesse pedido para o Itamaraty escrever um alerta, um recado para a nação de forma solene. É como se fosse uma intervenção presidencial na televisão, lembra? Que o presidente vai... Tem tempo que eu não assisto televisão aberta. O presidente vai falar para toda a programação do Brasil para ouvir a declaração do presidente. É essa declaração que Paulo está fazendo a Timóteo, está falando, Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Qual é o soldado que Jesus vai encontrar quando voltar? O da botina suja, do fuzil descarregado, ou o soldado que está pronto para a batalha e para o combate? Então, amar a vinda de Cristo faz de nós pessoas consistentes. Nós precisamos ser pessoas consistentes no nosso relacionamento com o Senhor. Amar a vinda de Cristo nos faz amar o Cristo e amar a sua obra. A expressão máxima da nossa salvação é colocar ela em prática. A expressão máxima da nossa salvação é colocar a nossa salvação em prática. Nós temos pegado a nossa salvação, escondido no armário, trancado para ninguém tomar, e ficamos ali apaisando. Mas a expressão máxima, o entendimento máximo de que eu fui salvo, é quando eu pego essa salvação e coloco essa salvação em prática. E como é que eu coloco a salvação em prática? Eu coloco a minha salvação em prática quando eu começo a amar a vida do outro. Eu coloco a minha salvação em prática quando eu começo a servir a vida do outro. Eu coloco a minha salvação em prática quando eu começo a desenvolver pelo outro aquilo que Cristo fez por mim. Porque um dia Cristo olhou para mim, Deus olhou do céu na terra, não viu um justo sequer. Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer, mas Deus prova o seu amor por nós, em que entregou o seu Filho, sendo nós ainda pecadores. E aí a gente está aqui achando que pode mediar a graça na vida do outro. Ah, não vou servir o Wesley não, porque não dá não. Dá não, Juninho. Serviu o Wesley não. Imagina se Deus tivesse olhado para a gente e falasse, não vou servir o Rodrigo, não. Imagina Jesus na cruz falando assim, eu estou morrendo por todo mundo, mas pelo Rodrigo, dá não. E a gente está aqui achando que a gente pode escolher para quem a gente vai servir. Né, Juninho? A gente está aqui achando que a gente pode servir aquilo que é mais confortável para a gente. Mas quando nós amamos a vinda de Cristo, nós amamos o Cristo e fazemos a sua obra. Queridos, eu falei isso pela manhã na escola bíblica. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai falar a respeito dos dons espirituais, depois você lê na sua casa. E ele vai começar a falar dos dons de cura, dos dons de ensino, dos dons do ministério. E começa a elencar vários dons para a igreja, vários serviços para a igreja. E ele vai dizer, isso tudo é administrado pelo Espírito Santo de Deus com uma finalidade, a edificação do corpo dele.
Então, Deus está distribuindo os dons para a igreja, está distribuindo ministérios para a igreja, está distribuindo serviço para a igreja para a edificação do corpo. Aquilo que eu faço reverbera na sua vida. Aquilo que você faz reverbera na minha. Se não for assim, tem alguma coisa errada. Se não for assim, tem alguma coisa errada. Só que aí Paulo termina o capítulo 12 de 1 Coríntios e começa a escrever o capítulo 13. E a gente conhece o capítulo 13 de 1 Coríntios como o capítulo do amor. Que aí todo mundo faz canção de amor, poesia, por causa do capítulo do amor. Mas esquece que, na verdade, o que Paulo está falando é que o catalisador de todas essas obras, ministérios, dons e serviços que nós promovemos é o amor. Se não tiver amor, não adianta de nada, querido. De nada. Nós precisamos amar a vinda de Cristo e amar o Cristo da vinda. Quando nós fazemos isso, nós amamos o próximo. E o próximo nos ama. É uma relação de codependência. Nós somos dependentes um do outro para que esse corpo seja um. Porque o pé não é mais importante que a mão. O ouvido não é mais importante que a boca. O olho não é mais importante que o dedo. Então, nós precisamos amar esse Cristo, nós precisamos amar esse Jesus. Quando nós entendemos isso, nós começamos a amar a vinda dele, a volta dele, nós começamos a almejar isso. Nós começamos a querer ficar próximo dele. Paulo, escrevendo aos Efésios, se eu não me engano, ele vai escrever, olha, eu tô apertado aqui, eu não sei o que fazer. Era melhor ir ficar com o Senhor, porque eu já combati o bom combate. Mas por amor a vocês, e ao entendimento do amor que eu tenho ao meu Senhor, eu prefiro ficar aqui, para que o Evangelho continue sendo pregado por todo o mundo. Esse era o amor de Paulo pela vinda de Cristo. Esse tem que ser o meu e o seu amor pela volta do nosso Senhor. Queridos, é o amor que vai fazer com que a gente entenda a necessidade de deixarmos de ser frequentantes de um templo evangélico e passarmos a ser parte dessa igreja, parte desse corpo, membro desse corpo. Membro da igreja do Senhor Jesus, não somente membro da Pibaçu. Amém? Ser membro da Pibaçu é uma bênção, queridos. Uma igreja que pensa no outro. Uma igreja que está preocupada com o próximo. Uma igreja que está preocupada comigo, que está preocupada com você, que está preocupada com seu filho, que está preocupado com a sua necessidade em colocar um abafador para que você não se sinta mal durante o culto. Que está preocupado com a necessidade de você estar confortável aqui enquanto está ouvindo a palavra. Uma igreja que está preocupada em ter um estacionamento bacana, uma estrutura bacana para te receber. De abrir os braços e dizer, vem, a gente te ama, a gente quer cuidar de você. Ser membro da Pibaçu é bom demais, irmãos. Frequentar um pequeno grupo na Pibaçu é bom demais. Ter relacionamento e comunhão com os irmãos da Pibaçu é bom demais. Mas melhor ainda é saber e entender que você é membro da igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e que um dia estaremos todos juntos na eternidade cantando para Ele, Santo, Santo, Santo é o Senhor. A gente precisa almejar isso todos os dias na nossa vida. Precisa, queridos, senão a gente vai se perder com as vicissitudes desse mundo e seremos levados por qualquer vento de doutrina que sopre melhor. Porque Paulo vai falar para Timóteo, vai chegar um tempo em que as pessoas vão abandonar a sã doutrina, não vão suportar a sã doutrina, porque a sã doutrina é pesada, queridos. Servir ao Senhor tem um prêmio excelente para nós, mas tem uma caminhada pesada. Nossos PGMs estão estudando aí, né? Essa semana, qual foi a porta que o Senhor mandou a gente entrar, qual é o caminho que o Senhor mandou a gente seguir. É o estreito, querido. O largo conduz à perdição. O estreito conduz à salvação. É puxado. Não é fácil, não. Mas lembre-se que Jesus morreu para que isso fosse possível. Ele só está pedindo para você servir. Ele morreu para que isso fosse possível. Então, queridos, que Deus possa ser essa verdade na nossa vida. Que amar a vinda do Senhor seja uma verdade no nosso caminhar. Que amar a volta de Cristo seja algo que mexe com o nosso sentimento,
mexe com as nossas forças, mexe com as nossas verdades, mexe com as nossas vontades. E seja o lugar número 1 na nossa vida de adoração e devoção ao Senhor. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, pastor Davi.